Isaac Newton, gênio da física, criador da lei da gravitação universal, referência máxima da ciência moderna. Mas você sabia que ele também previu o fim do mundo? Sim, e mais, ele apontou o ano exato em que isso deve acontecer: 2060. Mas calma, o fim, segundo Newton, não é destruição, e sim um novo começo. Neste vídeo, vamos entender como o maior cientista de todos os tempos chegou a essa conclusão e o que exatamente ele previu. Quando pensamos em Isaac Newton, logo lembramos das maçãs, da gravidade, da matemática e da física. Mas poucos sabem que Newton também era um estudioso apaixonado pela Bíblia, alquimia e profecias. Em cartas preservadas em lugares como a Biblioteca Nacional de Israel, encontramos análises teológicas profundas feitas por ele, principalmente sobre o livro de Daniel, no Antigo Testamento. E é com base nesse livro profético que Newton calculou a data que para ele marcaria o fim de uma era e o início de um novo tempo, o ano de 2060. Newton não era apenas um cientista. Ele também mergulhava em estudos bíblicos, alquímicos e esotéricos. Escreveu mais sobre religião do que sobre física. Estima-se que mais da metade de seus escritos pessoais tratavam de temas teológicos. Ele acreditava que a Bíblia escondia códigos, mensagens cifradas, e que, se bem interpretadas, poderiam revelar os planos de Deus para a humanidade. Entre seus textos, um dos mais intrigantes é uma carta de 1704, onde ele interpreta o livro de Daniel como uma chave profética. Na carta, Newton comenta uma passagem do livro de Daniel que fala sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão aparece em Daniel 7:25 e também em Apocalipse 12:14. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, está escrito: "E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo." Para Newton, isso significava 1260 anos de domínio religioso. Já no Apocalipse capítulo 12, o mesmo período se repete, 1260 dias. A mulher, símbolo da igreja, se esconde no deserto. Um tempo de silêncio espiritual, antes da restauração. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Para Newton, isso equivaleria a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou seja, 1260 dias. Mas aqui entra a parte mais curiosa. Newton acreditava que esses 1260 dias deveriam ser lidos como 1260 anos, uma técnica usada em interpretações proféticas chamada princípio dia-ano. Mas quando começar essa contagem? Newton escolhe o ano 800 depois de Cristo como ponto de partida. Por quê? Em 800 depois de Cristo, o imperador Carlos Magno foi coroado como imperador do Sacro Império Romano pelo Papa Leão III. Para Newton, esse evento representava o fortalecimento do poder da Igreja, um marco no domínio religioso sobre a política europeia. Assim, segundo ele, começaria o período profetizado de 1260 anos de domínio espiritual, que terminaria exatamente em 2060. Ao contrário de teorias apocalípticas modernas, Newton não estava prevendo a destruição do mundo, mas sim o fim de um ciclo histórico religioso. Na própria carta, ele escreve: "O tempo, os tempos e metade de um tempo são 42 meses ou 1260 dias. Se contarmos esses dias como anos, começando em 800 depois de Cristo, o fim ocorrerá em 2060. E complementa: "Isso pode marcar o começo de um novo reino de paz na Terra, o retorno de Cristo e o fim da corrupção religiosa." Ou seja, para Newton, 2060 não seria um apocalipse violento, mas sim
O início de um tempo de renovação espiritual. Um reinado de 1000 anos de paz, guiado por Deus. Essa ideia se conecta a outras interpretações milenaristas da Bíblia, o chamado milênio, o reino de paz mencionado no Apocalipse, capítulo 20. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o versículo que inspirou Newton a ver o pós-2060 não como destruição, mas como o início de um período de renovação espiritual, o chamado milênio. Newton nunca publicou essas ideias em vida. Elas só vieram a público séculos depois, quando seus escritos foram adquiridos por colecionadores e, mais tarde, preservados por instituições como a Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas por que ele escondeu isso? Porque Newton era um homem cauteloso. Ele sabia que falar de fim do mundo, mesmo num sentido espiritual, poderia colocá-lo em conflito com as autoridades religiosas, ou fazer com que seu trabalho científico fosse desacreditado. Ele deixou claro que suas previsões não eram para causar medo ou criar teorias sensacionalistas, mas sim para me estimular à busca por uma vida espiritual verdadeira. A previsão de Newton para 2060 pode ser vista de muitas formas. Talvez não como uma data literal, mas como um símbolo de transformação. Um alerta sobre os rumos da humanidade, a necessidade de renovação moral e espiritual. Mais do que um cientista, Newton foi um homem de fé, que acreditava que a ciência e a espiritualidade não eram opostas, mas partes de uma mesma verdade. O ano de 2060 está cada vez mais próximo. Será que estamos mesmo caminhando para uma nova era? Ou será que a verdadeira profecia está na maneira como vivemos o presente? Newton nos deixou essa pergunta no ar, e talvez essa seja a resposta mais importante de todas. Se você achou essa história fascinante, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama mistérios históricos, ciência e fé. E comente aqui embaixo. Você acredita que 2060 pode marcar uma nova era para o mundo?